Olá, queridos e amados, sejam bem-vindos a mais uma meditação bíblica. Nós estamos estudando 2 Timóteo capítulo 2. Nós vamos sequenciar este capítulo estudando a segunda perícope, que vai do versículo 11 até o 18. Esta perícope, ela trata da nossa união com Cristo, através da morte e da ressurreição do nosso Salvador. O apóstolo Paulo, ele começa tratando deste assunto, fazendo menção a uma canção, a um hino muito próprio da igreja primitiva. Esta canção ela está coesa ao paralelismo hebraico, com as expressões se também que Paulo usa nesse cântico. Com essa partícula, irmãos, Paulo está deixando bem translúcido que há uma ação que emana de Deus através de Cristo Jesus, que gera uma mudança na vida do homem, ou seja, tirando esse homem da condenação do pecado e transportando esse homem para a maravilhosa graça, o reino do Senhor. E esta mudança, ela se dá tão somente pela palavra que é fiel, pela ação escriturística. E é o que nós podemos observar do versículo 11 a 13. Vamos então estudar esse cântico. Observe as duas primeiras partículas. Paulo diz fiel. A palavra grega pistos, para fiel, é aquilo que é certeza, que gera uma absoluta confiança. Tem uma palavra no nosso português, está bem coesa essa realidade, que é o substantivo feminino de estabilidade. Ou seja, estabilidade é esse ato sólido, esse ato firme. É comparado, por exemplo, à coluna que sustenta o edifício. Então, fiel é a palavra que é logos. Paulo usa o verbo, um verbo encarnado, o verbo que é Jesus Cristo. Toda a verdade da pregação, da querigma, da proclamação tem que estar em Cristo Jesus. Ele é a verdade, ele é fiel, ele é próprio para esta mudança. Só o Senhor causa esta mudança. Por isso, meus queridos, não há salvação em nenhum outro nome. Não tem como o homem ser salvo, a não ser pela pessoa de Jesus Cristo, pelo viés da pregação, pela escola do Espírito Santo. Então, Paulo vai dizer, se já morremos com ele, também, veja bem aí, se também, viveremos com ele. Ou seja, a ação pregatícia, ela vai matar a operosidade do pecado no processo da condenação do homem. E Paulo chama que se já morremos com ele, também viveremos com ele. Esse também é uma partícula que mostra a ação do Senhor nos arrolando a sua membresia. Então, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor, há uma morte do pecado para o pecado e há uma ação de vida agora em Cristo. Então nós saímos de um estado de condenação para um estado de glorioso reino do Senhor. Então aqui Paulo nos liga a esta união com Cristo, dada única e exclusivamente pela morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Somente a morte de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para nos dar a garantia dessa nova vida em Cristo Jesus. Continuando aí no versículo 12, Paulo diz, se perseverarmos, aí ele usa esse partículo de novo, também com ele reinaremos. Ou seja, meus amados, o cristão, o servo fiel, como nós já falamos em outros momentos, ele vai passar pela dificuldade demonstrando fidelidade, ele não se permitirá ser corrompido pelas circunstâncias da vida. Lembra quando nós estudamos as lições passadas, quando Paulo começa a primeira perícope, que vai do verso 3 a 10, quando ele cita aqui 3 exemplos, que o servo fiel, ele se requer dele que ele seja um bom soldado, um bom atleta, e seja comparado então a um agricultor. E agora Paulo usa no versículo 12, se perseverarmos, também com ele reinaremos. E aqui, meus irmãos, quando eu e você, como um crente fiel,
não somos vencidos pelas circunstâncias, mas perseveramos na fé, nós vamos reinar com o Senhor. E aqui Paulo está se referindo, irmãos, ao milênio, ao reino glorioso do Senhor, nessa questão milenar. Quando o Senhor vier em sua glória, passar esse período aqui, nós reinaremos com o Senhor. Mas quem são esses que vão reinar já como esposa do Cordeiro, já casado ali? São aqueles que vão perseverar até o fim. São aqueles que foram transformados única e exclusivamente pela palavra pregada. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Estaremos lá. Essa é a certeza, esta é a segurança que se dá pela palavra que é fiel. Se a minha conversão, ela não se deu pela palavra pregada, pela escritura, logo então eu sou um pseudo-cristão. Continuando, Paulo diz, se o negamos, ele por sua vez nos negará. Ou seja, irmãos e amados, se nós não consideramos a palavra de Deus como fiel, se nós não nos convertemos a essa palavra fiel, logo então nenhuma salvação há. Porque aqueles que não se convertem, eles nunca serão salvos. A Bíblia vai dizer que aquele que negar o Senhor já está condenado. Então, se nós não fomos alcançados pelo Evangelho, não houve essa transformação por negarmos a suficiência das Escrituras, por negarmos o sacrifício expiatório de Cristo, se nós negarmos, nós não seremos salvos, ou seja, não fomos alcançados pela palavra do Senhor. Novamente eu quero enfatizar, por isto que é importante nós confessarmos Jesus como nosso Salvador, crer no nosso coração e confessar com a nossa boca que o Senhor é Deus e passar a viver isto. Porque se nós vivermos um pseudo-cristianismo, provavelmente, irmãos, nós não obteremos essa gloriosa recompensa de reinarmos com Cristo. Então, se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. O versículo 13 diz, se somos infiéis, e aqui há essa instabilidade cristã. O pseudo-cristianismo, ou pseudo-cristão, é aquele que não se interessa em seguir os requisitos exigidos pela palavra de Deus, como nós observamos nas lições passadas. Quando o soldado, ele tem muito cuidado para cumprir cabalmente os requisitos, para não comprometer a tropa. Quando nós vimos que o atleta, ele desempenha com muito êxito a compreender todos os requisitos exigidos pelo campeonato que ele vai participar, o agricultor que procura trabalhar correto o plantio, ele se dedica a isto. Então, observe que o cristão verdadeiro, ele se preocupa em fazer exatamente como o Senhor quer. Agora, se eu não faço isso, eu sou um pseudo-cristão. O pseudo-cristão é aquele que se preocupa só consigo mesmo. Ele não desenvolve a vida cristã debaixo de uma verdade, ou seja, desempenho com as Escrituras, ele não se importa com o próximo, ele não ora com o próximo. O pseudo-cristão, ele desenvolve uma religião própria dele. É aquilo que ele crê, é dessa maneira que ele gosta de fazer. Então, ou seja, a crença dele está embasada naquilo que é satisfatório ao seu próprio coração. É conveniente que ele crê dessa maneira e assim ele faz. Então, observe que Paulo vai dizer, se somos infiéis, essa infidelidade, como eu falei, ou seja, essa questão do pseudo-cristão, ele permanece fiel. Ou seja, meus irmãos, aqui é a imutabilidade do Senhor. Nós, por mais que venhamos ter uma vida oscilante, eu quero aqui fazer menção a um comportamento de Pedro. Eu não estou dizendo que Pedro é um pseudo-cristão. O que eu estou dizendo agora é que na vida cristã, nós, como seres humanos limitados, nós podemos ter ações diferentes, nós podemos ter mudança dependendo das circunstâncias. Nós agimos dessa maneira. Por exemplo, Pedro negou Jesus. Era um servo de Deus, era um cristão fiel, mas em uma circunstância ele veio fracassar, ele mudou. Agora, Paulo vai dizer que o comportamento de Deus em Cristo Jesus para conosco é imutável.
O Senhor não age conosco como nós agimos com as pessoas ou como nós agimos com Cristo. Ele vai dizer no versículo 13, se nós formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ou seja, por que o Senhor não pode negar a si mesmo? Porque a sua fidelidade está coesa ao seu caráter. É aquela questão do pericorese. Ele é perfeito em si mesmo. Ou seja, o Senhor, ele é sustentado pelo seu próprio caráter. Logo então, não há uma balbúrdia nas suas ações. Ele é fiel, ele é imutável. Meus amados e queridos irmãos, quando nós observamos a estrutura do Salmo 89, na segunda parte do Salmo 89, nós vamos ver ali aquela berite, aquela aliança que o Senhor fez com o seu povo. E ele deixa bem translúcido. Por mais que o povo venha errar, por mais que o povo venha fazer algo que entristeça o seu coração, ele vai puni-lo dentro de uma justiça corretiva, mas ele nunca cancelará a sua aliança. Isso nos dá segurança. É esse Senhor que nós servimos, um Deus imutável, um Senhor que pode dizer, perdoados são os nossos pecados. E independente, irmão, das nossas oscilanças na vida, ele é fiel. O nosso Deus é fiel. Então, observando essa estrutura do cântico, se formos mudados pela palavra do Senhor, temos essa unidade com Cristo. E essa unidade com Cristo nunca vai mudar, porque o nosso Deus é imutável. Por mais que o cristão venha em algum momento agir de maneira díspare, a palavra, o Senhor pode agir de maneira corretiva, mas a minha salvação e a sua salvação, ela não depende de uma ação própria de barganheza humana, mas tão somente da ação gloriosa e salvífica de Cristo. Aquela sua morte na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe, meu amado, que esta segurança do selo do Espírito Santo na nossa vida nos traga paz e animosidade para em qualquer circunstância testemunharmos do amor de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima meditação. Amém.